Olá, está no ar o De Cara com a Imprensa, saudando você, agradecendo pela audiência, obrigado por nos permitir entrar na sua casa neste sábado maravilhoso. Um grande abraço. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor Cláudio Lois, que é engenheiro elétrico, filósofo e especialista em educação ambiental. Está conosco para falar sobre vários projetos, entre eles o Eco Minhoca, a geladeira aí que é o Aquilivros. Falar um pouquinho de cada projeto, né, professor? E já de antemão agradecer pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, e a ideia, quanto mais se puder divulgar, melhor, para que todos possamos mudar para ter uma vida mais sustentável, interessante e melhor, né? Vamos falar dessa questão da ecologia e do meio ambiente, que é cada vez mais acentuada na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós vamos falar mais daqui a pouquinho sobre o Aquilivros, que é um projeto em parceria aqui com a TV Beltrão. Inclusive nós vamos mostrar imagens de uma maneira diferente de dispor os livros à população, né, para quem queira, né, está livre a todos. Mas eu gostaria de começar falando sobre a questão do rio, né, da água, porque afinal de contas as pessoas às vezes só lembram da água quando ela falta, né? Nós vimos aí recentemente o caso do estado de São Paulo, especialmente a grande São Paulo, enfrentando uma grande dificuldade em relação à falta d'água, né? O nível de chuva reduziu, os níveis dos reservatórios lá acabaram diminuindo consideravelmente, e é cíclico, né? Isso vai acontecer de novo. É só uma questão de tempo, não é? Assim como as cheias aqui em Francisco Beltrão, é cíclico, vai acontecer de novo. E as pessoas às vezes não se atentam ao fato de que a gente precisa contribuir nesse processo, precisa cuidar. Cada vez, eu me recordo na minha adolescência, um pouco antes, quando eu era garoto, se ouvia muito falar em meio ambiente, em preservação ambiental, não jogar lixo. Melhorou bastante, as pessoas se educaram um pouco mais, mas ainda há uma grande necessidade de falar desse assunto, não é, professor? Só para ver, nós tivemos agora, 22 de março, o Dia da Água, né? A questão de comemorações, né, eu partilho daqueles que também dizem que um dia não resolve, né, que nós precisamos ter projetos mais longos, né? Então o que acontece? Mas não se falou nada da água. Se for olhar no conjunto das informações, televisão, rádio, jornal, foi muito pouco. A declaração da ONU, então, menos ainda. E a declaração desse ano era justamente água e empregos. Por quê? O que eles estão chamando a atenção para o mundo todo, né? Que sem água não tem emprego. Eu teria um acréscimo nisso, né? Sem água você não vai ter a pessoa viva para fazer alguma coisa. Você vai ter uma estagnação. Isso já aconteceu várias vezes no passado, né? Não é nenhuma novidade. Mas como você colocou, né? Falta água e tem enchentes. Você tem as duas situações que podemos dizer que são as únicas que dizem para cada um de nós que o rio existe. Por exemplo, se aqui tem falta de água, aparece no jornal, ó, bairro A, B, C, D, não tem água. Bom, aí todo mundo sabe que deu problema no rio. Outro dia ninguém entendeu por que quando chove muito não tem água. Olha, o sistema de tratamento. Mas o sistema de tratamento, a quantidade de terra, detritos que você tem, né, argila, o sistema não consegue tratar. Não tem como, né? O caso agora lá de Mariana, né? Descobriu que tem um outro sistema para tratar, mas ele custa muito caro para tirar a argila, né? Então, nós temos esse problema com a água e, tipo assim, no passado nós construímos sempre perto do rio, porque o rio era como a lixeira e o esgoto. Aliás, isso não mudou ainda, né? Nós passamos todos esses anos e ainda continuamos jogando no rio. O rio tem que dar conta. Bom, quando eram 3, 4, 5 mil pessoas num lugar, tudo bem, o rio dava conta, porque o rio consegue se autodepurar e tudo mais. Mas hoje são 40, 50, 100, 200 mil. Ele não dá mais conta. Sabe? Essa é a equação que muda. Então, é isso que nós precisamos aprender, como é que nós vamos conviver, né? Sendo muito mais pessoas e querendo continuar com o mesmo padrão de consumo, de uso de tudo.
Até porque, de certa forma, mudou o ciclo, né? Antes, me parece, havia uma regularidade maior na chuva. Hoje, ela também, parece que sim, você tem a mudança do clima, que ela acontece independente se nós queremos ou não. Então você vai ter as cheias, você vai ter a seca. Bom, nós temos que nos adaptar. Não tem como você dizer, eu vou empurrar uma nuvem para lá. Não, nós temos que nos adaptar. Por quê? Nós também consumimos demais. Os nossos processos industriais, agricultura, usa muita água, né? Então isso aí é um grande problema. Sobre a água, vamos falar também sobre a compostagem, sobre a Ecominhoca e sobre o Aquilivros. Já depois do intervalo, você vai conhecer um projeto que disponibiliza livros para que você, que nos assiste, possa pegá-los de forma gratuita aqui mesmo na TV Beltrão. Nós vamos mostrar isso já depois do intervalo. Fique com a gente. Quando o assunto é paixão nacional, a conversa é aqui. Os campeonatos, os comentários, os lances polêmicos. Uma mesa redonda com muita bola dividida. Um tira-teima sobre o melhor do futebol. Um golaço da TV Brasil. No Mundo da Bola, todo domingo, 9 da noite. Você pode ter um Bob fujão, um Bob fofinho ou um Bob desengonçado. Pode ter um que come demais e outro que é seletivo. Pode ser que o seu Bob te acompanhe na leitura ou queira brincar o tempo todo. Você pode ter um que protege a casa, independente do tamanho, e outro que faz de conta que não vê nada. Então, qual Bob vai ser o seu? A ONG Arca de Noé tem vários querendo fazer parte da sua história. Já estamos de volta com o De Cara com a Imprensa. Neste sábado nós estamos conversando com o professor Cláudio Lois, que é especialista em educação ambiental, é engenheiro elétrico e também filósofo, né? Nós estamos aqui falando sobre o meio ambiente, sobre a conservação, sobretudo, né? Principalmente sobre isso, que é cada vez mais eminente a necessidade de que a gente conserve o que tem, né? Preservando, mantendo para o futuro, porque finito, uma coisa que todo mundo achava que não teria fim, que é a água, né, os lençóis freáticos e toda essa coisa, está se vendo que em um momento vai acabar. E para evitar que acabe, a gente precisa conservar o que tem, tratar e reutilizar aquilo que está usando, né, e a compostagem ela entra muito bem nisso. nisso. É uma forma, né, de fazer essa reutilização. Como é que funciona? Compostagem é assim, se você pegar hoje em qualquer análise de resíduo coletado na cidade domiciliar, 50% dele é resíduo orgânico. Então o que acontece? Se 50% é orgânico, e o orgânico pode ser compostado, né? Colocar rapidinho o que é compostagem, né? Se você anda no mato, uma folha cai, ela no chão vai ter os micro-organismos, degradam ela e tudo, ela vira nutriente de novo e a árvore usa ela. Tanto assim que você não vê um acúmulo de folhas no mato. Então existe sempre esse ciclo. Nós fazemos o contrário. Nós pegamos o nosso resíduo orgânico e mandamos para o aterro sanitário. E fica lá, pronto. Lacrou, bonitinho, está lá. Só que 50% é orgânico. Então se nós fizermos compostagem, e dá para fazer em apartamento, em casa, no quintal, nós fazemos na escola também, né? Existem vários processos. Então, dá para você fazer em qualquer lugar. Inclusive, você antes citou a questão da seca em São Paulo, né? Lá eles têm um projeto que andou, ele já tem, acho que mais de um ano agora, com 2.000 residências fazendo compostagem. Por quê? A questão da compostagem funciona assim. Você imita lá a natureza. Normalmente 60%, 70% é água no que é orgânico. Então a compostagem perde muita água.
O que acontece? Se você fizer uma usina longe para compostar e tudo, isso se torna inviável economicamente, porque você transporta a água até lá e não vai poder usar, porque ela evapora no processo, enfim, e tudo. E aí, se você tiver, por exemplo, 1 tonelada de resíduo orgânico, ela vai reduzir para em torno de 300 quilos de adubo lá no final. Aí você pergunta, bom, e os outros 700 são o quê? São água. Então essa é a perda que acontece. Então se você quiser fazer um sistema grande e longe, não serve. Então você tem que capilarizar ele ao máximo. Então o que se faz? Tem experiência em Santa Catarina, eles criam locais onde a comunidade se junta e faz a compostagem lá. São Paulo tem a compostagem das feiras, tem esse das residências, né? Aqui a gente tem alguns que dá para ir incentivando, fazer em casa, né? Existe esse projeto aqui em Francisco Beltrão sendo como feito? Projeto, não, eu sei de quem faz, né? Alguns têm em casa e tudo, outros aprenderam, né? Então vai andando assim, né? Os amigos vão aprendendo, vão olhando e fazendo. Dá para fazer num apartamento. Sim, existe um sistema de caixas que você empilha. Como é que faz? São 3 caixas, né? As 2 de cima são furadas e aí você vai misturando a parte orgânica com alguma coisa de folhas secas e tudo e coloca minhocas junto. Então se chama de vermicompostagem. Talvez alguém que está em casa pensando, poxa, eu vou fazer esse processo, mas não cheira mal? Não, nem um pouco. Porque assim, por que alguma coisa cheira mal quando tem resíduo orgânico? É quando ela é fechada e não tem oxigênio. Então o que acontece? Essas caixas, você tem que colocar coisas secas e ir misturando. Então você sempre mistura ar. Quando você mistura o ar, as bactérias ali vão ser aeróbicas, são aquelas que usam oxigênio, como nós. Resultado, você não tem mau cheiro. Agora, se você fechar num vaso, colocar todo mundo lá dentro, empilhar tudo e deixar fechado, daqui a um tempo ele começa a cheirar mal, porque aí é um tipo de bactéria que não usa oxigênio. Ela também degrada, mas só que aí ela produz um gás que cheira mal. Aliás, é o que acontece na escola. Na escola, os alunos trazem o resíduo de casa e nós compostamos na escola. Quando eles vêm com o balde, tudo fechadinho, certinho, e abrem, eles dizem assim, nossa, que mau cheiro, por que aqui não cheira? Aqui não cheira porque o seu balde vem fechado sem oxigênio. Mas quando chega aqui, você abre, aquelas bactérias logo morrem. E aí aquele gás também desaparece. Uhum. Então a gente até aprende se fazendo, né, com esse processo de trazer de casa. Por quê? Para eles aprenderem e fazerem depois em casa também, né? E é possível fazer isso em escala? Ou seja, em que medida? Eu acredito que funciona bem capilarmente, né? E que diz, há uma cidade que possa fazer, a cidade toda, ou boa parte, dá para grande. Qual é a possibilidade de executar isso em escala? Existia um cálculo, eu tenho uns 4 anos que eu não tenho ele atualizado. Porque até uns 4 anos dizia-se que num raio de 60 quilômetros de transporte você poderia fazer que ainda era viável economicamente. Só que aí você tinha que unir também a questão do lixo hospitalar. Porque aí existe assim, você pode gerar energia com uma parte que não é possível reciclar. Por exemplo, aquele que não foi no nosso saco amarelo aqui em Beltrão, né? Que recolhe só o reciclado e que não foi para compostagem, tem todo um outro material aqui. Então você transformaria ele em energia, né? Iria trabalhar junto com o lixo hospitalar e aí seria viável. Mas hoje o que eu tenho visto e que tem sido feito é assim, você cria regiões menores e cria pátios de compostagem. Esse até os hotéis do Sesc em Santa Catarina trabalham com isso, né? Eles têm, por exemplo, na unidade hoteleira ele tem compostagem, né? Existe o outro lado do Cepagro, lá em Florianópolis, que faz num bairro, né? Então, por exemplo, você pode ter umas quadras... O que deve diminuir consideravelmente o volume do lixo, né? Claro, porque você pode tirar toda a parte orgânica. Imagina só, se tudo aquilo que sai lá na cozinha, em casa, quando você tira uma folha, uma casca e tudo, né? Só a parte vegetal.
Já diminuiria uns 30%. Porque existe uma outra parte, carnes, 30, 40 vegetal, né? Teria uns 10 ali ainda na parte de restos de carne, teria que cuidar um pouco a parte cozida, né? Eu tenho uma amiga jornalista em São Paulo, que ela tem lá uma instituição que ela faz com os restaurantes. Então o que acontece? Ela faz uma troca, ela produz para eles de volta, né? Temperos, condimentos e tudo, com o resíduo que ela compostou deles. Então eles criam um negócio aqui. E criam um ciclo e um negócio. Né? Porque aquilo não vai mais para o aterro sanitário. Né? Você tem esse circuito ali. Né? Pois é, essa é uma forma de reaproveitar, de reinventar a natureza. Agora, para reinventar o ser humano, para nós, o senhor como filósofo... Leitura, né? Leitura. Leitura e pronto. Chegar nesse ponto. Para que muita leitura. Possa, a cada ciclo, ou seja, dizem os estudos, a ciência diz que a cada 11 meses as células se renovam, você é uma nova pessoa. Para que isso seja, na prática, de fato, verdade, a leitura, o senhor já antecipou. É a leitura. Eu gostaria que a gente falasse já depois do intervalo sobre a leitura e sobre o Aquilivros. Que aqui também na TV Beltrão há uma parceria com essa ideia. Eu gostaria de falar sobre esse assunto já. Depois do intervalo, a gente volta, rapidinho. Olá, você está convidado a acompanhar conosco o Repórter Brasil. O nosso compromisso é tratar a notícia com pluralidade e profundidade, e de forma a ser entendida por todo mundo. Estamos presentes nos acontecimentos especiais e nos momentos históricos. Nossas emissoras parceiras pelo Brasil e os nossos correspondentes no exterior trazem as notícias do dia. Repórter Brasil, de segunda a sábado, 9h20 da noite. Você pode ter um bob fujão, um bob fofinho ou um bob desengonçado. Pode ter um que come demais e outro que é seletivo. Pode ser que o seu bob te acompanhe na leitura ou queira brincar o tempo todo. Você pode ter um que protege a casa, independente do tamanho, e outro que faz de conta que não vê nada. Então, qual bob vai ser o seu? A ONG Arca de Noé tem vários querendo fazer parte da sua história. Voltamos com o De Cara com a Imprensa. No programa de hoje estamos conversando com o professor Cláudio Lois, que está nos contando um pouco sobre educação ambiental, né, uma das suas especialidades, e agora tem um projeto novo, né, relativamente novo aqui em Beltrão, que é o Aquilivros. Aqui na TV Beltrão também há essa parceria, inclusive nós vamos mostrar imagens para você que nos acompanha aí. Você está vendo os livros aqui à disposição ou dispostos dentro de uma geladeira, professor. Como é que é isso? Conta pra gente um pouco sobre esse projeto. Essa ideia, eu vi ela a primeira vez em Blumenau na Fundação Universitária, lá na FURB. Os alunos tinham geladeiras no pátio para trocar livros porque custam caro. Aí eu guardei aquela ideia e ela ficou. Aí um dia apareceu uma geladeira num lugar aí que eu vi abandonada. Como é que a gente diz? Ia parar em algum lugar, talvez como alguma que a gente já viu passar pelo rio, né? E coisas do gênero. Eu pensei, vou lá pegar isso. Peguei, trouxe ela para casa e ficou lá. Nesse tempo a gente já vinha fazendo uma experiência com livros e leitura dentro do projeto de compostagem lá na Escola Estadual em Marmeleiro, no Tom. A gente tinha um armário velho lá, meio enferrujado, e o pessoal tinha lá para ler. Então eu levava alguns livros para lá, a criançada do projeto, ou os alunos da escola, liam e tal, e fomos seguindo lá. Bom, aí daquela ideia da geladeira, fizemos uma lá na escola em Marmeleiro. Foi a nossa primeira, que ficou num pátio da escola para toda a escola. Então a geladeira fica lá. Qual é a regra da geladeira, né?
Geladeira é um lugar, primeiro, que ele chama atenção, porque se você entrar aqui na TV Beltrão, uma geladeira, ali todo mundo assim, bom, ou tem bebida, né, ou eu dou alguma coisa ali, tem alguma coisa conservada ali, né? Mas aí quando você olha a etiqueta, você vê, opa, isso aqui mudou, né? Então ali é o Aquilivros. Então qual é a ideia? Ter um lugar onde você possa pegar os livros, né? Você tem acesso a eles, ler no tempo que quiser, pode trazer outros, levar para outro lugar, né? Hoje nós temos já em 6 escolas e a TV Beltrão. Por que eu digo a TV Beltrão? Porque é a única que não é escola, né? Mas já tivemos também numa oficina mecânica, né? Ali do gordo, aí a esposa dele levou para a escola, até agora não apareceu outra. Então vai indo assim, né? Você vai cutucando e incentivando, por quê? Só existe uma maneira de nós pensarmos, né? É ler. Você quer interromper, mas eu posso retirar o livro aqui na TV Beltrão e pode deixar numa outra. Qualquer um dos outros pontos. Não tem controle. E ninguém anota. Não, também não. Aí a consciência e a responsabilidade. É uma maneira de educar. Por quê? Na escola, onde eu vou 2 vezes por semana e tem a geladeira, o que acontece? Você vai conversando, vai pondo ordem, daqui a pouco você descobre que algum aluno gosta e coloca a ordem. Ele vai lá, arruma e tudo, né? Existe a preocupação de não ter livro de venda de produto, nada religioso, nada de institucional, partidário, enfim. É para ser literatura. Sabe, para incentivar você a ler ficção, ler romances. Nós perdemos o gosto por ler clássicos. Parece que quando você diz que está lendo um clássico, alguém chega e diz, mas que velho, né? Quer dizer, existem as coisas que perpassam no tempo, né? O acesso à informação, de certa forma, não contribui nesse processo. Ou seja, a pessoa ter a palma da mão, um celular em que ela pode acessar a informação, a notícia, o vídeo, as coisas estão muito rápidas, não é? Cada vez de certa forma elas estão, mas aí o que acontece? Existe um problema quando elas ficam muito rápidas. A televisão, por exemplo, que é um grande fomentador da cultura, não é? Não sei se digo positivamente ou lamentavelmente, é assim. Nós vemos aí as pessoas se basearem no que diz a novela. O esmalte. Sim, é isso que eu queria chegar. Você tem pouca reflexão. Influencia, não é? E de certa forma a novela também não é mais um clássico. As novelas hoje estão fragmentadas. Os capítulos são mini novelas. Então, os fatos, isso é uma tendência. Isso a televisão mostra que as pessoas não têm mais paciência de acompanhar as cenas do próximo capítulo. Então, aí exato. Capítulo. Aí é que vem um problema, porque nós não temos mais o pensamento longo. Pois é, você está com um pouco menos de reflexão. Sim, né? Aí você diminui a reflexão, né? Você diminui a reflexão e junto com isso você diminui o pensar. Porque o que acontece? Se eu ganho pronto alguma coisa num curto espaço de tempo, eu me acomodo e fico naquela posição porque eu não tenho que me comprometer com ela. Agora pega uma boa ficção, cada um eu aprendi isso assistindo umas palestras do professor Pierluigi Piazzi, que ele fala muito assim, o livro, você tem que encontrar o seu livro, o seu gênero que você gosta. E aí você lê e segue em frente. O que acontece? A pessoa escolhe um, ou ele é obrigado a ler um por causa de alguma prova, ou alguma coisa do gênero. Ela acaba não gostando de ler, porque se aquilo não for o livro para ela, não segue. Mas o que acontece? Um livro, quando você vai ler, você vai pensar em cima dele. Mesmo tendo escritores mais atuais que vão no sistema de um capítulo tem início, meio e fim, você pode parar nele, né? Existem já obras com algumas tendências desse tipo da rapidez, né? Ele tira o pensar. E aí o que acontece? Quanto menos, aí puxando um pouco a questão da filosofia, né? Quanto menos se pensa, menos nós teremos condições de nos adaptar. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o problema ambiental que você citou lá no início e nós começamos, se eu penso menos, eu tenho menos chance de me adaptar.
Porque eu vou pegar a primeira solução que eu tenho, vou dizer, opa, eu vou seguir essa e acabou. Aí no ano seguinte mudou. Ou daqui a 2 anos. Né? Então a minha adaptação ela se perde. Então isso daí é algo que a leitura é que fomenta, né? Melhor ainda será o dia que nós pudermos ter assim, a gente marca um dia da semana para se reunir aqui na TV Beltrão, porque todos leram um livro e vieram conversar sobre. Vai ser um passo melhor ainda, né? Uhum. E outra coisa, a questão de aumentar os pontos e tudo, né? Existe muito livro parado, encalhado nas estantes em casa, né? Então o que acontece? Nós colocamos lá e todos leem. Fazer a doação desse material pode vir aqui na TV. O pessoal coloca ali e se tiver a mais, por exemplo, hoje eu já olhei. A geladeira aqui tem mais porque ela tem uma circulação diferente de uma escola. Uma escola tem 400, 600 alunos. Então o que acontece? Tem uma circulação maior. Então nós pegamos os livros de um lugar e levamos para o outro. Porque é uma maneira também de fomentar para ter essa circulação. Bom, nosso tempo está acabando, já estamos fazendo sinal. Sempre corrido. Precisa encerrar, mas Sim. Eu quero agradecer pela sua presença e convidá-lo para uma próxima oportunidade para nós falarmos aí sobre filosofia. Tá certo? Dá para pensar. Quero agradecê-lo pela presença e deixar aí um minutinho para a sua despedida. Eu queria agradecer esse espaço e tudo, né? Convidar o pessoal que, se quiser conhecer a parte da limpeza dos rios, do Aquilivros, tem o Aventuras, que nós nem conversamos, é só entrar lá no www.religar.net. Aí lá você tem acesso aos projetos, dá para saber onde tem a geladeira, se alguém estiver próximo de alguma escola, quiser deixar lá, ou aqui na TV Beltrão, né? Porque aí a gente vai podendo receber os livros daqueles que você não vai ler de novo, de romances, poesias, contos, crônicas, né? E aí a gente disponibiliza para todos os outros. Tá certo. Obrigado. Muito obrigado, professor Cláudio, e muito obrigado a você pela audiência. Na semana que vem voltamos com mais uma edição do De Cara com a Imprensa. Até lá!